É uma alegria muito grande tê-los novamente conosco para mais uma aula que com certeza será edificante, poderosa e abençoadora na sua vida. O tema de hoje é como perdoar uma traição. Você está preparado para perdoar uma traição? Você consegue perdoar uma traição? Você tem enfrentado lutas com o seu próprio coração e seus sentimentos para poder conseguir liberar perdão? Fique conosco nessa aula, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo vai nos ensinar e edificar as nossas vidas, nos capacitando, nos preparando e nos instruindo da maneira certa que Deus espera que nós venhamos perdoar aquele que nos ofende e assim conseguimos seguirmos uma vida em paz, tendo um relacionamento saudável, tendo a bênção de Deus dentro do nosso matrimônio. No entanto, eu gostaria de convidá-los a, junto comigo, fazermos uma oração, porque precisamos convidar a pessoa mais importante para essa aula, que é o Senhor Jesus. O que Ele é, o capacitador, aquele que nos dá condições de efetuar o perdão, de liberar esse perdão e, por fim, nos libertar, do peso que nos atrela à falta do perdão. Vamos falar com Deus agora? Feche seus olhos e vamos pedir a Deus a sua bênção. Querido Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, é pela fé que nós entramos em oração nesse momento, pedindo a Ti, Senhor, a direção, a luz, a Tua bênção para essa aula, que o Espírito Santo possa tocar em corações que estão enrijecidos, endurecidos e com dificuldades para exercer o ato mais sublime do cristianismo, que é o perdão. Existem pessoas, mulheres e homens, maridos e mulheres, esposas, que têm travado esse verdadeiro dilema em seu casamento. Liberar perdão para aquele que a traiu, o traiu ou a enganou. E que o Espírito Santo, meu Deus, venha nos capacitar, dando-nos a luz do Teu poder, para que tenhamos todos nós forças de exercermos o verdadeiro cristianismo que o Senhor espera de nós. É o que te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Amém? Graças a Deus. Que bênção, Que maravilha nós podemos orar e falar com esse Deus que nos assiste a todo tempo, tendo paciência conosco, nos conduzindo ao comportamento que Ele espera que cada um de nós tenhamos. Quero convidar o amigo, a amiga, a abrir a sua Bíblia junto comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 21 e 22. Vamos realizar essa leitura para que possamos, então, aprender aquilo que o Senhor está trazendo para nós como ensinamento nesse pequeno texto da palavra de Deus. Diz assim: Então Pedro, aproximando-se de Jesus, lhe disse: Senhor, quantas vezes perdoarei o meu irmão que pecar contra mim? 7 vezes? Ao que o Senhor Jesus lhe respondeu: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Veja, meu irmão, minha irmã, que quando Pedro é motivado a perguntar pela quantidade de vezes que é suficiente, como se houvesse um limite de perdão. Olha, só perdoa até 7. Será que 7, Senhor, está suficiente? 7 está bom, Uma pessoa errar com a gente 7 vezes já é o bastante, Daí para frente a gente não perdoa mais. Sabe que Pedro está manifestando ali, nessa passagem, uma característica que é inerente a todo ser humano, sabe? A gente não gosta de perder. Nenhum ser humano gosta de perder. Perder, estar por baixo, descer, se humilhar. Nenhum ser humano, nem eu, nem você.
A nossa natureza humana não está capacitada ao perdão. E é por isso que muitas pessoas, quando são confrontadas em ter que perdoar, muitas pessoas, elas respondem assim: quem perdoa é Deus. Na verdade, ela está negando o perdão. Ela está dizendo assim: se alguém tem capacidade de te perdoar, é Deus. Sendo que, na verdade, o que é obrigação de todo cristão é se comportar da mesma maneira que Jesus. Eu lembro de uma vez que eu fui falar com uma pessoa a respeito disso. A resposta que ela me deu foi muito inusitada, eu nunca mais me esqueci. Ela disse assim: mas pastor, Jesus era Jesus. Eu não sou Jesus. Sabe? Isso me fez refletir. Que tipo de cristianismo nós estamos vivenciando nesse mundo? Um cristianismo que não é comprometido na prática dos ensinamentos de Jesus. Até porque, pense comigo, o que é ser cristão? O que significa cristianismo? Não significa sermos nós imitadores de Cristo? Não apenas seguidores, mas sim imitadores da vida dele nessa terra. Agir da mesma forma que ele agiu nesse mundo. E posso ir até um pouco além. Na verdade, o que a palavra de Deus diz para cada um de nós, cristãos, é que Cristo viva em nós. Que Cristo viva através de nós. Então, quando nós somos confrontados em perdoar, Jesus está esperando de nós uma atitude semelhante à dele. Jesus está aguardando que nós façamos o mesmo que ele faria no nosso lugar. Porém, sem a ajuda do Espírito Santo, o entendimento que ele traz, que clareia a nossa mente, é difícil nós resistirmos às inclinações da nossa carne. Porque a nossa carne, ela é vingativa, rancorosa, a nossa carne deseja a vingança, a retaliação. E quando nós estamos perante a um dilema, né? Perdoar uma traição, perdoar uma afronta, um engano, uma humilhação. Talvez você foi traída, você foi traído, e sobre o teu coração tem o peso da humilhação, você se sente humilhado, humilhada, você se sente afrontada, enganado, você se sente, sabe, mais destruído do que qualquer outra coisa. É até difícil a gente encontrar palavras para classificar o que a gente sente, porque nós estamos sim considerando que é doloroso ser traído. Não estamos negando. Foi doloroso Jesus ser traído, foi doloroso. Veja que quem fez a pergunta aqui para Jesus, né? Quantas vezes deve se perdoar? Ele negou 3 vezes. Pedro negou 3 vezes. E Jesus havia profetizado anteriormente: ó, você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. O galo vai cantar só depois que você me negar 3 vezes. E dito e feito, Pedro negou. Primeiro disse que não conhecia. Depois falou que não sabe do que a pessoa estava falando. Ele diz assim: você está falando como louca. As pessoas dizem assim: não, mas você é como ele. A gente vê ele em você. Quando a gente olha para você, a gente vê ele, vê a face dele, vê o comportamento. Você fala como ele, você anda como ele, você se comporta como ele. E Pedro nega o seu Senhor 3 vezes. Para você entender que todos nós não apenas necessitamos de perdão, mas temos a obrigação de perdoar. E o tema dessa aula é exatamente nessa linha. Como perdoar? Como eu vou perdoar se o meu coração diz que não? Como que eu vou perdoar se eu ainda sinto raiva do meu marido, do que ele fez comigo?
me enganar do jeito que ele me enganou? Como que eu vou perdoar tendo meu coração cheio de ódio? Porque a minha esposa, ela não podia ter feito aquilo comigo, não. Ela me conhecia, ela sabia que eu não tinha estruturas para ser traído. Então, você precisa compreender uma coisa muito importante. O perdão nada tem a ver com emoção. O perdão nada tem a ver com sentimentos. Perdão e sentimentos são extremamente opostos. Ocupam as extremidades de uma balança. Porque o perdão é uma atitude racional. É uma atitude mental. Liberar o perdão significa você não mais manter dentro de você a culpa que era do outro contra você. É como o Senhor Jesus explicou para Pedro. Olha o que Jesus explica para Pedro através de uma parábola, no versículo 23 em diante. Ele diz assim: por esse motivo o reino dos céus é semelhante a um rei que quis ajustar contas com seus servos. Versículo 24. Começando a fazer contas, foi-lhe apresentando um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele como pagar, o seu senhor mandou que fosse vendido ele, sua mulher e seus filhos, e tudo o que ele tinha, e que a dívida fosse paga. Quer dizer, esse homem devia ao rei um valor impagável. O rei disse: você vai perder mulher, filho e tudo que você tem. Quer dizer, a família seria destruída. Porque ele não tinha como pagar aquela dívida, uma família seria destruída. Presta bem atenção nisso. O rei prestou contas com o servo lhe devia 10.000 talentos, esse servo não tinha como pagar, a ordem do rei foi: venda a mulher, seus filhos e tudo que tem para pagar essa dívida. Quando nós não liberamos perdão, nós estamos destruindo uma família. A mulher vai embora, o marido vai embora, os filhos ficam vendidos, um lar é destruído pela falta do mais sublime ou da mais sublime virtude do cristão, que é perdoar. Aí ele completa dizendo assim, então, versículo 26, então aquele servo prostrou-se diante do seu senhor e disse: Senhor, sê paciente comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida, movido de compaixão. Não é isso que nós precisamos ter para aprender a perdoar? Compaixão. Compreender que um ser humano ele é passível de erros e que nós, como seres humanos, também somos. E ter misericórdia com o próximo significa que Deus também usará de misericórdia conosco. E que agindo com misericórdia estaremos não salvando apenas uma pessoa, mas uma família inteira. Você pode dizer assim, mas ele não merece, ela não merece. Eu entendo. Mas o significado de compaixão, o significado de misericórdia é conceder a alguém o que ela não merece, o que ela não tem méritos para receber. Mas a recompensa, quem recebe, é aquele que libera o perdão, é aquele que se dispõe a perdoar. O Senhor daqueles servos foi movido por essa compaixão. Ele foi comovido por misericórdia. Perdoou a dívida. E não é assim que Deus faz conosco? Sabe uma coisa que mais me faz ter admiração por Jesus? É que Jesus, quando
usa de misericórdia, ele preserva até a nossa identidade. Você quer ver uma coisa? A Bíblia fala da mulher adúltera, né? Você lembra qual é o nome da mulher adúltera? Qual o nome dela? Qual o significado do nome da mulher adúltera? Você já parou para pensar nisso? Você já pesquisou isso na Bíblia? Qual é o nome da mulher adúltera? Bem, se você disse Maria Madalena, você se equivocou. Maria Madalena não tem nada a ver com adúltera. Maria Madalena foi uma das mulheres que serviu a Jesus e a Bíblia declara que Jesus tirou dela 7 demônios. Nada relacionado com a adúltera. Na verdade, a passagem que fala da adúltera está lá no Evangelho de João, capítulo 8, né? E se você for lá ler, você vai verificar que Jesus não cita o nome dela. Jesus a perdoa e preserva a identidade dela, preserva a honra dela. Até hoje, 2022 anos depois, ninguém sabe o nome da adúltera. Isso que me chama mais a atenção do amor de Jesus, da compaixão. Às vezes a pessoa atraída pelos desejos de vingança, a sede de vingança, ela começa a denegrir a imagem da esposa. Contar para todo mundo. Vou falar para tua família. Vou contar para os teus pais o que você fez para mim. A mesma coisa a mulher, a esposa. Vou contar para todo mundo. Eu não estou dizendo que o que foi feito com quem foi traído está certo. Não, está errado. O adultério é uma porta que se abre para o inimigo entrar e devastar tudo. Destrói muitas coisas. Porém, o perdão tem o poder de reconstruir o que o inimigo destruiu. A primeira epístola de João diz assim: para isto se manifestou o Filho do Deus vivo, para desfazer as obras do maligno. O maligno veio para matar, para roubar, para destruir. Jesus veio para desfazer tudo isso. Então o maligno tenta entrar no casamento da pessoa, talvez no seu, com traição, com adultério. E o que Jesus quer fazer? Jesus quer desfazer a obra que o maligno realizou na tua vida, esse adultério, essa traição, ele quer desfazer. Porém, ele conta com você. Ele conta com a pessoa que foi traída. E para você perdoar, você precisa entender o mecanismo do perdão. É essa atitude mental de dizer: eu vou agir como Jesus agiria no meu lugar. Eu vou ser o próprio Cristo vivo nessa terra. Eu vou deixar Jesus viver em mim e, através de mim, perdoar quem me ofendeu. Porque a oração do Pai Nosso ensina isso. No finalzinho, quando ele diz assim: perdoe as minhas dívidas, como eu tenho perdoado os meus devedores. E Jesus disse mais: se você não perdoar quem te ofendeu, tampouco vosso Pai Celestial perdoará as vossas ofensas. Então, perdão não é uma questão de emoção, é questão de inteligência. Ora, se eu não perdoar, eu não vou ser perdoado. E eu vou dizer mais: talvez o que você tenha para ser perdoado é tão insignificante diante do que fizeram contra você, mas que ainda assim, por menor que seja, o erro do qual você precisa ser perdoado, se ele não for perdoado, você não tem mais acesso a Deus. Você comprometeu o seu relacionamento com Deus, porque você não conseguiu perdoar, seu relacionamento com Deus também estará em frangalhos. Isso quem diz é o Senhor Jesus. Ah, mas ele fez isso, ela fez aquilo. Não importa, se você não perdoar, você também não é perdoado, e às vezes por coisinha pequenininha, uma mentirinha, um pensamento impuro, uma coisinha bem insignificante e superficial. Deus não vai te perdoar. Não te perdoando, você não tem mais acesso ao Pai em oração. Suas orações não são atendidas. Então, eu te pergunto, é inteligente isso? É racional? Você comprometer sua relação com Deus, sua comunhão com Deus, por não liberar perdão? Agora vem o segundo ponto, também muito importante.
como vencer as minhas emoções? O que eu faço? Eu penso nisso o tempo todo. O tempo todo vem na minha mente o que ela fez comigo. O tempo todo vem à minha mente o que o meu esposo fez comigo. Sinto raiva, sinto tristeza. Muito bem. Emoção não significa para Deus nada. Pelo contrário, o livro de Jeremias, capítulo 17, e versículos 5 ao 9 diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Então Deus, ele considera nosso coração, ou seja, não o coração no sentido do músculo cardíaco, né? Não. Coração no sentido de centro de emoções. Nossa alma, nossa carne. É ali que está vívida o centro das emoções, dos sentimentos. Jesus diz que eles são enganosos. Deus não leva em consideração o que a gente sente. Lembra quando Caim está virado contra Abel? De maneira que até o semblante dele caiu. Está escrito em Gênesis 3. E Deus apareceu para Caim e falou assim: Caim, por que andas triste? E por que descaiu o teu semblante? Deus percebeu em Caim um sentimento em relação ao seu irmão, de raiva, de inveja, de ira, de indignação, a ponto de olhar no semblante de Caim e perceber esse sentimento se manifestando. Nem assim Deus identificou ainda o pecado. Porque se você continuar lendo o texto, ele vai dizer assim: o teu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Que coisa forte. Deus falou para Caim: Caim, esse sentimento aí, ele vai ser contra você, mas cabe a você dominá-lo. Eu te dou as ferramentas para você dominar. Eu te dou a orientação. Domine esse sentimento. Até o momento que você está com esse sentimento, não existe pecado, mas o pecado está na porta. O pecado está à porta. Então, a ti cumpre dominar esses sentimentos. Então, às vezes a pessoa acha que não vai conseguir perdoar porque está sentindo raiva, ódio, tristeza. Isso não tem nada a ver. Por exemplo, não sei se já aconteceu isso com você, no transporte público, no ônibus, no trem, alguma aglomeração, alguma fila, de alguém pisar no seu pé. Isso já aconteceu com você? Alguém te dá um pisão, talvez lá naquele mindinho que está com a unha encravada, não doeu? A pessoa te pediu, me desculpa. Aí você, tudo bem, está desculpado. Parou de doer porque ela pediu desculpa? Não, continuou doendo, mas você liberou perdão. E é assim que você consegue também perdoar, mesmo sentindo a ferida, a dor, o trauma, o golpe. Não é porque você está sentindo, não é porque está doendo que você não perdoou. Você perdoa por uma ação mental, por uma atitude. Eu perdoo. Mas como que eu faço para parar de doer? O Espírito Santo, ele nos cura. O Espírito Santo, ele nos trata. Se nós abrirmos o nosso coração e permitirmos que ele entre e faça jorrar dentro de nós o seu rio de águas vivas, que cura, que limpa, que liberta e que transforma, dentro de pouco tempo você não vai estar mais nem lembrando, porque Deus tem o poder de curar nossa alma. Então não confunda o que você está sentindo com aquilo que você deve fazer. Liberar perdão é essencial. Liberar perdão é imprescindível. Não fique preocupado de se passar por bobo. Não, se preocupe com a sua comunhão com Deus. Porque se você não perdoar, você não tem mais comunhão com Deus. E quem diz isso é a palavra de Deus. Então, mais do que qualquer coisa, está a sua comunhão com Deus. Para que ao orar, você possa dizer: Senhor, me perdoa como eu tenho perdoado quem me ofende, quem me fere, quem me trai.
E aí você vai estar dando uma oportunidade para Deus restaurar sua família. Como esse rei fez. Olha que coisa interessante. O que esse rei fez? Esse rei, ele preservou uma família. O perdão que ele liberou salvou uma família. Ele perdeu? Perdeu, porque perdoar é perder. Ele perdeu 10 mil talentos. Perdeu. Mas algo de muito mais valioso, algo de muito mais precioso foi preservado. Uma família. A mulher daquele servo, os filhos daquele servo e todos os bens. Porque às vezes o bem não representa só no sentido material. O bem é você ter reunido seus filhos crescendo saudáveis, crescendo com a presença da mãe, crescendo com a presença do pai. Nós não podemos pensar como essa sociedade corrupta e afastada de Deus pensa. Para essa sociedade, se o casamento não está bom, separa logo. Você vai ouvir de muitas pessoas que não têm o temor de Deus e nem a instrução da luz da Bíblia dizer para você, parte para outra, se é comigo, se é comigo, se é comigo. Não, mas não é com ele, não, é contigo, a família é sua, o marido é seu, a esposa é sua, os filhos são seus. E é um Deus que está lutando ao seu lado para salvar a sua casa. Há um Deus que está lutando ao seu lado para salvar a sua família. Não permita que o rancor, que a mágoa, complete a obra que o Satanás começou para destruir seu lar. Lembre-se dessa palavra. Para isso se manifestou o Filho do Deus vivo, para desfazer as obras do inimigo, as obras do diabo. Então, o perdão é capaz de extinguir o fogo. De extinguir o fogo. A palavra de Deus, ela é recheada de muitas metáforas. Tem uma palavra no livro de Hebreus, que fala, Hebreus 11, né? Que fala sobre os homens do passado. Hebreus fala dos homens do passado. Olha que coisa linda. Olha que coisa maravilhosa. Olha que palavra magnífica essa. Quando em Hebreus o Espírito Santo nos ensina a respeito dos homens do passado. Hebreus capítulo 11, versículo 32. Olha só. E o que mais direi? Porque me faltaria o tempo para contar sobre Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, assim como Samuel e os profetas. Já que mediante a fé conquistaram reinos, fizeram justiça, alcançaram promessas, tamparam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo. Olha que coisa bonita. Eles extinguiram a violência do fogo. Escaparam o fio da espada, se revestiram de poder, sendo fracos se fizeram fortes na batalha, puseram em fuga exército de inimigos. As mulheres, mediante a ressurreição, receberam seus mortos, mas outros foram torturados, não aceitando o resgate para obter a melhor ressurreição. Outros experimentaram o vitupério de açoites e, além disso, prisões e cadeias. E tem uma palavra que diz aqui muito forte. Diz assim: homens que o mundo não era digno deles. Homens que o mundo não era digno deles. Porque eles extinguiram a violência do fogo. Veio um fogo para destruir seu casamento. Não deixe a violência do fogo destruir o seu casamento. O fogo da mágoa, do rancor, da ira, do ódio. Apaga a violência do fogo. Receba aquilo que Deus te prometeu, que é uma família abençoada e saudável. Seja feliz. Abra seu coração para ser feliz. Porque Deus está contigo para garantir a tua vitória. Que Deus abençoe a sua vida de uma forma poderosa e que essa aula seja impactante a partir de hoje na sua vida e nos seus relacionamentos. Fiquem todos com Deus. Nos encontramos na próxima aula. Até lá!